Fogos de artifício na virada do ano deixaram marcas em cães que tiveram crises por conta do barulho. Existe uma lei estadual aprovada em 2021 que proíbe a queima e soltura de rojões com estampidos, mas essa lei não é cumprida. Olhando a Mila assim, toda arrumadinha em sapeca, ninguém imagina o que ela passou na virada do ano com a queima de fogos em Viradouro. Mesmo com cuidado antes de começar os rojões, a Tatiane ficou desesperada. Ela gravou um vídeo que mostra a cachorrinha tremendo de medo e muito ofegante. Eu peguei ela no meu colo, abracei, segurei, apertei o peitinho e as costas, que é uma orientação que eu já tenho, né? Mas ela não se acalmou, não. Então eu enrolei ela numa blusa minha. Mesmo assim, ela não se acalmou e quando chegou perto da meia-noite, eles começaram a soltar uma quantidade maior de fogos e de bombas. Eu simplesmente peguei a Mila, coloquei dentro do meu carro e fui andar na rodovia, que era o único lugar onde não tinha barulho. Fiquei mais ou menos uns 30 minutos caminhando com ela de carro e ela se acalmou e chegou até a adormecer. Depois do susto, o caso da Mila teve um final feliz. Diferente de outros exemplos, como desse vídeo, que é chocante. Marcas de sangue nas paredes da casa, após a Lisa, de 2 anos, se machucar toda ao tentar fugir do barulho dos fogos. Olha o que é sangue. Olha isso. A gente fez bem boladinho para ela não passar de lá. Olha o que ela fez por causa dos fogos. A Pitbull precisou passar por atendimento veterinário, tomar medicação para dor e ainda continua em tratamento. Segundo a dona, ela teve uma crise de medo quando estava sozinha em casa. Perdeu algumas unhas e está assustada. Ela está com a pata bastante cortada, as virilhas bastante cortadas, o peito bastante ralado. Então a gente acha que ela tentou, assim, ou se jogar no muro ou tentou fugir. Nós temos 2 grades, não é pontiaguda, elas é lisa, mas lá tem muito sangue. A porta de vidro nossa da cozinha estava com bastante sangue, então a gente acha que ela tentou entrar de qualquer maneira, porque ela fica na casinha, a casinha dela ela destruiu no desespero. A Mariana mora no bairro Cristo Redentor, em Ribeirão. As famílias têm imagens de vizinhos soltando fogos em frente às residências em plena luz do dia. O Darcio é presidente da Associação de Moradores e registrou o boletim de ocorrência. Estou anexando o vídeo que eu tenho e, se possível, vou processar a pessoa que fez isso. Eu tenho o vídeo dela vindo na porta da minha casa, soltando os fogos. Se tem uma lei, ela tem que ser cumprida. Então agora eu vou depender da justiça para que puna essa pessoa. Inclusive, na entrada do bairro tinha animais mortos, atropelados. No dia seguinte, muita gente procurando animais que fugiram nos grupos, entendeu? Então muita gente sofre com essa questão. A cachorrinha do Darcio também sofreu com os rojões. Ele gravou a Vicky com a respiração forte e agitada. Esse é o efeito do rojão, pessoal, ó. Fogos de artifício. É isso aí. Vem, filho. Vamos beber água. A respiração dela fica muito ofegante, o batimento dela fica muito forte, entendeu? Ela é uma cachorra totalmente medrosa, ela mudou todo o hábito dela, ela não está se alimentando direito, agora o olhinho dela, todo pós, né, sempre após o fato, ela começa a trazer problemas de saúde, né? O estresse por conta dos fogos pode até levar à morte o animalzinho após uma parada cardíaca. Isso porque os cães escutam de 2 a 4 vezes a mais do que a gente. Por isso, o desespero deles quando se deparam com a situação. A sensação de como se fosse um som muito alto, né? Tem estudos que revelam que é como se fosse um som de uma guerra, né? Então, é muito barulho, é muito estressante, então por isso que gera todo esse caos nos animais. E aí o animal, ele vai tentar uma maneira de fugir daquilo, né? Então, qual que é a maneira dele? Tentar se esconder. E então a gente sempre indica locais seguros. O que seria locais seguros? Sem rota de fuga, sem janela para pular, sem porta de vidro, sem portões de acesso. A médica veterinária orienta ainda proteger os ouvidos do animal com algodão ou faixa e até mesmo aplicar medicação prévia para acalmar. Mas o que precisa mesmo é todo mundo respeitar a lei estadual de 2021, que proíbe soltar fogos com barulho em locais abertos,
áreas públicas ou privadas, sob pena de multa que pode variar de 4 a 11 mil reais. Eu espero que as pessoas se conscientizem a respeito disso e que as pessoas que têm um bichinho de estimação e que imaginam que isso não vai acontecer com eles, é importante que tomem o cuidado. Tenham esse cuidado, porque é de repente que eles começam a tremer e ter algum tipo de reação. Então, precisa tomar providência logo. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão esclareceu que, por ser uma lei estadual, a orientação é procurar a Polícia Militar em caso de descumprimento da mesma. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no nosso núcleo de jornalismo está o Jean Alves, advogado. Doutor, nós temos uma lei estadual, então, de 2021 que proíbe a soltura de fogos com barulho, mas ela não é cumprida. Para a gente entender, doutor, quais são as regras dessa medida lá de 2021? Uma ótima tarde e bom ano para o senhor. Muito obrigado, boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Veja, André, há algum tempo os animais estão incorporados no contexto social de forma afetiva e há proteção jurídica e legislativa específica para isso, ou seja, são tratados do ponto de vista jurídico como membros de família, ainda que essa família seja unipessoal, ou seja, uma pessoa que detenha a guarda deste cão ou deste gato. Nós temos, então, uma triproteção, ou seja, do ponto de vista civil, administrativo e até mesmo criminal. No âmbito do Estado de São Paulo, nós temos essa lei administrativa que prevê aí a proibição total de qualquer fogo de artifício que tenha estampido, ou seja, que cause barulho, ruído. Há uma proibição, isso é inegável e, diversamente, com todo respeito à nota da Prefeitura de Ribeirão Preto, não é verdade que somente a Polícia Militar, que contém atribuição e competência para fiscalizar e para atender esses chamados. Seja a lei federal, seja a lei estadual, até mesmo municipal, policiamento integrado, inclusive a Guarda Civil Metropolitana, deve atender esse chamado e até mesmo efetuar a prisão em flagrante dessas pessoas que estejam desrespeitando, seja a lei administrativa ou seja a lei criminal. E a lei estabelece, né, doutor, uma multa pesada em casos da pessoa soltar fogos com barulho. Sim, a intenção do legislador, seja do ponto de vista federal, estadual ou até mesmo municipal, e há uma deficiência nesse sentido, ou seja, o Poder Executivo não está acompanhando o avanço legislativo de proteção aos animais especiais, em especial a cães e gatos, porque não há uma lei específica, mas nós não precisamos de mais uma lei. Nós temos então essa advertência, essa sanção administrativa para quem descumprir, pagará uma multa. Mas do ponto de vista criminal, nós também temos uma proteção específica, que é o crime de maus tratos. E aí, de um ponto de vista técnico, nós entraríamos no que o direito penal chama de dolo eventual. Ou seja, ainda que não diretamente eu queira causar ferimento a um animal, se eu tenho potencial consciência dessa ilicitude, de que eu posso causar esse dano, mesmo não desejando de um ponto de vista direto, mas tendo essa ciência e prosseguindo na minha ação, como é o caso de soltar um fogo de artifício, eu estou enxergando que eu posso produzir esse resultado, isto é, o ferimento. Portanto, sim, cabe o chamamento tanto da policiamento ostensivo, que é a Polícia Militar, quanto da Guarda Civil Metropolitana, para efetuar a prisão em flagrante desses infratores. Lembrando que houve também uma alteração legislativa e quando se tratar de ferimento a cães e gatos, a pena é de prisão de 2 a 5 anos. E é recomendado sempre, doutor, registrar isso em boletim de ocorrência e, se possível, criar provas, né, contra as pessoas que soltam esses fogos. Sem dúvida, é muito importante que todo morador, ou seja, que haja uma solidariedade orgânica dentro de uma convivência em sociedade. É preciso que as pessoas entendam que, não raro, haverá necessidade de abrir mão de certa parcela da minha individualidade em prol de um bem comunitário comum. E eu também não posso deixar tudo a cargo do poder executivo, do poder legislativo ou até mesmo da polícia militar. É importante que haja uma campanha com um recorte geográfico específico, ou seja, fazendo uma divisão por setores e bairros de Ribeirão Preto, uma campanha educativa, sempre através aí dessas épocas que marcam esses fogos de artifício, a fim de que uma conscientização coletiva e educativa possa estar, no primeiro momento, agindo de uma forma preventiva, fortalecendo e capacitando o controle social em
informal, ou seja, lideranças de bairro, lideranças comunitárias, para que esses vizinhos haja dentro uma solidariedade orgânica e nem sempre o direito penal tem sempre que vir com a repressão. Ou seja, em outras palavras, a prevenção e a educação é uma medida que há muito tempo já deveria ter sido adotada aqui em Ribeirão Preto, a fim de minimizar essas práticas tão danosas aos animais. Rapidamente, doutor, os municípios podem criar também as suas próprias leis para tentar melhorar esse cenário? Podem e devem. Se a gente pega essa lei administrativa estadual, nós veremos que é uma lei muito curta e objetiva. Então, a intenção dessa criação de uma lei municipal específica seja regular este comportamento e identificar quais ações, inclusive as preventivas e educativas, eu possa recortar a fim de que toda essa situação não recaia sempre somente na conta aí da Polícia Militar ou da Guarda Civil Metropolitana. Então é preciso sim uma regulação municipal específica a fim de uma conscientização coletiva comum aqui em Ribeirão Preto para que nós, enfim, possamos nos tornar uma cidade modelo nesse sentido. Professor Jean Alves, doutor advogado, um abraço, obrigado pela participação do senhor aqui no Jornal da Clube. Sou eu quem agradeço, sempre um prazer, André. Até mais.